Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com o seu comentário, o seu like e queremos conhecê-lo melhor. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code na tela e nos conte mais sobre você. E seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência e contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Aproveite! E não perca a primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço com Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. Levantamento feito pelo Instituto Futura Inteligência, contratado pelo Banco Modal, mostra o presidente Jair Bolsonaro na liderança da disputa presidencial. Segundo o levantamento nacional realizado entre os dias 24 e 25 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro teria 40,1% das intenções de voto contra 36,9% de Lula do PT no primeiro turno. Ainda segundo a pesquisa, o ex-ministro Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro com 10,1% e a senadora Simone Tebet com 2,2%. Os demais candidatos têm menos de 0,5% dos votos, de acordo com o Instituto. A sondagem foi realizada com 2.000 pessoas em todas as regiões do país por meio da técnica entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto ao TSE pelo número BR 07568/2022 e aponta a tendência de crescimento do presidente Jair Bolsonaro neste momento da corrida eleitoral. Além de gravar a sabatina para a Rede TV desta quinta e também para o SBT com Ratinho desta sexta, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido em São Paulo por muita gente. O Executivo Federal, em momentos com a população, apoiadores, ele parou para conversar, interagir com os brasileiros que aguardavam a sua presença em São Paulo. E além de um susto no Paraná, um momento inusitado. O presidente Jair Bolsonaro surpreendendo uma vendedora de caldo de cana.
Também no Paraná, em algum momento, eles pararam para visitar uma venda de caldo de cana. Acompanhado do governador do estado, Ratinho Júnior, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a vendedora. Até ali, aquele momento, ele parou para um caldo de cana e um pastel. E quem comentou nas redes sociais, após assistir o vídeo, disse: puxa, outros não saem na rua nem empurrados ou amarrados. Bolsonaro não tem medo de ser feliz com o povão. Caldo de cana, caldo de cana. Vem cá. Fui bem tratado, mas eu caldo de cana. E aí? Tá tudo bem? Como é que tá a senhora? Sai, um caldo aí? Vem um caldo de cana pra nós? Agora! Com limãozinho? Aqui, falta foto do meu presidente. Ave Maria! Olha, eu não voto aqui não, mas eu votei pra votar. Só porque eu votei. Foi. Caldo com limãozinho. Limão e gelo pra nós. Melhor toda vez para aqui. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras, o serviço A Boa Notícia, a partir de agora passando de R$ 3,53, não para cima, mas para baixo, R$ 3,28 por litro. A mudança, segundo a companhia, representa uma redução de 25 centavos por litro. De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57 em média para menos R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba. O presidente Jair Bolsonaro anunciou com uma alegria a boa notícia. E não se sabe a data e nem a aldeia, mas o vídeo está circulando nas redes sociais. Alguns dizem que foi uma aldeia Xingu, enfim. O momento mostra um grupo de índios fazendo uma indiociata, segurando uma faixa com o rosto do presidente Jair Bolsonaro. Com brados e danças típicas de rituais, 2 indígenas carregavam uma faixa verde e amarela com a foto de Bolsonaro, além da participação de outros indígenas. A faixa trazia escrito a seguinte mensagem: "Meu partido é o Brasil". Embora a gente não saiba a data nem a aldeia, o vídeo acabou viralizando nas redes sociais. Clubes de futebol, federações e a Rede Globo de televisão foram notificados, gente. Terão que apresentar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os contratos de publicidade e patrocínio mantidos com empresas que exploram serviços de apostas esportivas. A notificação foi enviada para 54 entidades que terão 10 dias para responder. Clubes de futebol, federações e a Rede Globo de televisão terão que apresentar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os contratos de publicidade e patrocínio mantidos com empresas que exploram serviços de apostas esportivas. A notificação, então, a estas entidades, as chamadas apostas de cota fixa, conhecidas como apostas esportivas, foram criadas pela Lei Federal 3.756/2018. Nesta modalidade lotérica, o apostador tenta prever o resultado de jogos de futebol, os placares, o número de cartões aplicados, entre outros. Inclusive, está chegando a hora, né? Em outubro tem o prazo para a questão da renovação da concessões importantes relacionadas à TV Globo. Está chegando o momento de
Alta tensão, nervosa inclusive, certamente, nos corredores da emissora. Você viu? PIB do Brasil dispara no segundo trimestre e vai além das expectativas de crescimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil será um dos países que mais crescerá este ano, se comparado aos membros do G7, grupo das 7 economias mais avançadas do planeta. A fala se deu na 10ª edição da Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae no Rio de Janeiro, após a divulgação da expansão de 1,2% do Produto Interno Bruto só no segundo semestre acima das expectativas. O resultado foi classificado como uma notícia muito boa por Guedes. Se você pegar o G7 e pegar a China, o Brasil está crescendo mais do que todos eles. Estados Unidos e Europa, inclusive, indo para a recessão, e China com possibilidade de recessão, e todos eles com a inflação subindo e a nossa caindo. A inflação brasileira deve ser mais baixa que Estados Unidos e Europa. Já são 9 meses seguidos de revisão para baixo da inflação. Enquanto isso, nos Estados Unidos, já estão revendo a inflação para cima. Guedes destacou a retomada econômica após as flexibilizações de medidas restritivas contra a Covid-19. Uma boa razão para essa surpresa que está acontecendo é a volta da força do comércio. O país vacinou a população mais que boa parte dos países do mundo. A população brasileira está segura, está firme, atravessou a maior crise da história. O Brasil estava começando a se levantar de um desastre terrível financeiro que veio antes, e quando ele começa a se levantar, veio o desastre terrível da pandemia e nós atravessamos as duas ondas, disse Guedes. O crescimento foi puxado pelo setor de serviços, do PIB, que teve o estímulo de saques do INSS, aumento do Auxílio Brasil, 13º do INSS, medidas do governo federal. À medida que os choques foram atingindo o Brasil, nós fomos reagindo e criando soluções, disse Guedes, sobre o conjunto de medidas adotadas pelo Ministério da Economia desde o início da pandemia. E a Secretaria de Política Econômica também comemorou o crescimento do PIB. Segundo a pasta, a expansão aponta consolidação da retomada da atividade econômica, mesmo com os impactos do conflito do leste europeu e os efeitos remanescentes da pandemia. Em nota divulgada, a pasta ressaltou que o Brasil cresceu em meio a um contexto de recrudescimento da economia global. Observa-se que o Brasil apresenta ritmo de crescimento da atividade econômica de forma mais rápida do que outros países, inclusive quando comparado a alguns países emergentes. Na amostra de países do G20 e que já divulgaram seus resultados trimestrais, o Brasil apresentou o segundo melhor resultado na margem para o PIB do segundo trimestre, diz o documento. Cabe destacar que a continuidade da melhora da atividade local ocorre a despeito da deterioração nas projeções do PIB nas principais economias mundiais. Essa sequência de revisões reflete a visão de que as condições econômicas no Brasil estão resilientes, apesar das dificuldades impostas pelo cenário mundial, que inclui a elevação recorde de custos de produção e de preços ao consumidor em todo o mundo, avalia a Secretaria do Ministério da Economia. O documento diz ainda: desde 2021, a economia brasileira demonstra a capacidade de sustentar a retomada da atividade após choques adversos como a pandemia e elevação histórica da inflação mundial. O primeiro semestre de 2022 manteve o crescimento da atividade, apesar do ambiente de incerteza gerado pelos reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia, completa a secretaria. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, presente na 10ª Feira do Empreendedor, que é uma realização do Sebrae, no Rio de Janeiro, ele atribuiu o crescimento do PIB às reformas estruturais também aprovadas pelo governo federal. Entre as reformas, o ministro citou o aprimoramento no setor elétrico e de telecomunicações, além de saneamento básico, reforma da Previdência e a promoção da independência do Banco Central. E nessa linha, Paulo Guedes comentou o que poderia se esperar de um novo governo Bolsonaro. Ele teceu vários comentários sobre o perfil adotado até aqui e o perfil de um novo governo, com Paulo Guedes, de repente, à frente da economia, enfim, uma continuação com Bolsonaro. Sabe qual é o nosso plano? Eu acho patético, às vezes, as pessoas falando assim, não, ele nunca falou qual é o plano dele. Se eu perguntar, vocês vão responder todas as perguntas. Nós queremos uma economia fechada ou aberta? Nós queremos mais impostos ou menos?
Nós queremos mais gasto do governo ou menos? O gasto do governo deve ser para a área social ou deve ser para favores privados? Todo mundo sabe qual é o problema. Nós gostamos de Banco Central independente? Gostamos de um Banco Central independente para quê? Para combater a inflação. Nenhum governo anterior teve a coragem de botar o Banco Central independente, porque o importante era ganhar a eleição na marra, dando aumento para funcionalismo público em ano eleitoral. Nós não demos aumento. Fazendo uma política monetária amiga para reeleger alguém, nós não fizemos isso. Nós estamos fazendo tudo republicanamente, tudo corretamente. O presidente abriu mão de poder. Quando ele vira e fala, pode fazer o Banco Central independente, pode vender empresas estatais. É natural que durante uma pandemia... O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa estudam em conjunto um projeto piloto para usar biometria de eleitores em teste de integridade das urnas. Você viu essa notícia circulando, não é? Uma notícia interessante. A proposta foi anunciada após um encontro entre o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O objetivo é verificar se o voto depositado na urna eletrônica é o mesmo que ela registra. Apesar do aceno do TSE às Forças Armadas, não está claro se este projeto piloto será realizado a tempo das eleições de outubro deste ano. A proposta prevê a possibilidade do uso da biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas, atendendo ali uma sugestão das Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. Portanto, é interessante a notícia, o TSE cedendo à pressão, a um pedido, não é, do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, por mais transparência. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade mudança na resolução que trata das disposições gerais das eleições 2022 para incluir na norma as recém-aprovadas proibições de porte de aparelhos celulares e armas dentro da cabine de votação. As proibições foram aprovadas nas duas sessões plenárias anteriores, quando os ministros do TSE responderam duas consultas elaboradas por partidos. As respostas indicaram qual a interpretação da Corte Eleitoral sobre o assunto. Agora, com a inserção em norma, as vedações se tornam efetivas. Pela decisão, a resolução define ser proibido portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que desligado. O texto aprovado acrescenta que o mesário deverá perguntar ao eleitor se carrega algum celular ou outro aparelho que possa registrar ou transmitir o voto e reter tais aparelhos até que a pessoa saia da cabine de votação. Caso o eleitor se recuse a responder ou a entregar o aparelho, não será autorizado a votar e a mesa receptora constará em atos detalhes do ocorrido e acionará a força policial para que tome as providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou juiz eleitoral, destaca a resolução. No caso do porte de armas, a resolução sobre as disposições gerais da eleição passa a contar com a seguinte redação: a Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar de votação ou dele adentrar sem autorização judicial ou do presidente da mesa receptora nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que sucedem, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, respeitando o sigilo do voto, não é? A vedação se aplica a todos os civis, mesmo para quem possui autorização para porte de arma ou licença estatal. A exceção é dada somente aos agentes de segurança que estiverem a serviço da Justiça Eleitoral, quando autorizados pelo juiz responsável pela sessão ou pelo presidente da mesa receptora de votos. A vedação também não se aplica a agentes de segurança em atividade de policiamento no dia de votação, seja no primeiro turno, 2 de outubro, ou em eventual segundo turno, 30 de outubro. E olha, quem desrespeitar a proibição deverá ser alvo de prisão em flagrante por porte ilegal de armas, sem prejuízo do crime eleitoral incidente, diz o novo texto da norma eleitoral.
Entre janeiro e junho de 2022, o agronegócio brasileiro investiu mais em máquinas e equipamentos que em igual período do ano anterior. A expansão foi grande, 9,3%, conforme informações da indústria. É importante destacar que esta já é uma expansão em cima de fortes altas nos últimos anos, o que é muito positivo, disse Pedro Estevão, conselheiro da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ. De acordo com o executivo, a demanda deve se manter grande até pelo menos outubro. Porém, Estevão falou que é preciso ter cautela com as expectativas para o período deste mês de setembro ao primeiro semestre do próximo ano. Informações dão conta que a tendência de longo prazo é de queda dos juros, fazendo com que os produtores, do agronegócio, pensem em esperar para fazer a compra de máquinas e equipamentos. Para a safrinha de milho do ano que vem, a partir de fevereiro, teremos que ver quais serão as condições de mercado, destacou. Por enquanto, nossa previsão é de um bom fechamento para este ano. O mercado externo tende à demanda do agronegócio de máquinas ao longo da próxima década. Citando dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e do governo dos Estados Unidos, o executivo afirma que o Brasil deve aumentar as exportações de grãos, carnes e lácteos de 30% a 40% nos próximos 10 anos. Estamos nessa trajetória de aumento de área para fazer frente ao aumento populacional e ao maior consumo na Ásia, disse. Ainda não se consegue mensurar o quanto desse aumento é de mercado natural e o quanto é por causa da guerra na Ucrânia. Um dos coordenadores do agro nacional trazendo essa boa perspectiva importante, não é? Só vale salientar ainda as perspectivas dessa safra 2022-2023, que deve passar do número aí de 300 milhões de toneladas de grãos. É uma pujança sensacional o Brasil na área da agricultura, o agronegócio. Um dos coordenadores da campanha de Lula, candidato à presidência pelo PT, virou réu na Justiça Estadual da Bahia por corrupção passiva. O senador Jacques Wagner, PT Bahia, é alvo de uma ação derivada da Operação Lava Jato. O inquérito foi movido pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais. Aceita em junho deste ano, a ação só veio a público agora. Os demais denunciados são os executivos da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, André Vital Pessoa de Melo, Benedito Barbosa da Silva Júnior e Marcelo Odebrecht. Conforme o Ministério Público, em 2014, Jacques Wagner aceitou uma vantagem de 30 milhões de reais da construtora Norberto Odebrecht. Em troca, o então governador da Bahia iria viabilizar um acordo para acabar com uma dívida antiga entre a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia e a Odebrecht. A dívida seria referente à construção da adutora do Sisal em 1986. Eita Brasil, né? E também na Bahia tem um vídeo circulando onde Lula aparece ao lado do senador Otto Alencar atacando a médica brasileira doutora Nise Yamaguchi. E por conta dos ataques de Lula à querida doutora Nise, muita gente ficou indignada e surgiu a pergunta: afinal, quem é que ataca as mulheres brasileiras? Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando, deve ter enchido o povo da Bahia de hoje. E a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu a apresentadora Karina Bach nesta semana, durante aquele chá para mulheres, não é, no Palácio da Alvorada, com o presidente Jair Bolsonaro. E a artista Karina Bach revelou o encontro, inclusive, em suas redes sociais, e afirmou que foi convidada para oração e comunhão. E ela gostou muito do momento e ela entregou no evento um presente embrulhado com a bandeira do Brasil à esposa do presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama do nosso país. Gratidão pelo convite tão especial da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que me recebeu tão gentilmente para esse momento de oração e comunhão. Que a oração do nosso povo esteja sempre alinhada à vontade do nosso Criador e que, acima de nossas próprias opiniões, que a vontade de Deus prevaleça em nossa pátria amada Brasil,
que ele seja exaltado em nossa nação, postou Karina. A Rede TV está realizando sabatinas com os principais candidatos à presidência. E esse início então, com o presidente da República, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas e âncoras do Rede TV News, não é? O Luiz Ernesto Lacombe e Érica Reis, diretamente dos estúdios do canal na Grande São Paulo. A Rede TV convidou para as sabatinas os 4 primeiros colocados nas intenções de voto, não é? E a participação, então, de Jair Bolsonaro, primeiro a participar, gravou previamente os 30 minutos, discutindo temas de interesse público como economia, saúde, educação e segurança. Apresentou as principais propostas de seu governo para os próximos 4 anos, se reeleito. E nesta sexta é a vez de entrevista sabatina no SBT. O presidente, inclusive, já gravou no SBT com o Ratinho. É mais um momento importante. Também outros candidatos à presidência deverão estar participando da sabatina. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos dessa comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Jorge Sá e a Pedro Zaboenco, inscritos aqui, membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. E olha o QR Code aparecendo na tela para você responder rapidamente algumas perguntas. Aponte o seu smartphone e participe desta pesquisa do Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.